Ótimo. Oi. Tá, você vai abrir. Eu vou abrir a sessão. Tá certo. Bem-vindo, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa semana do SQL Server. A semana do SQL Server é o primeiro evento do grupo Virtual Pass. Tá? Esse grupo é um grupo online, ele é filiado ao PES. Tá? O PES é a Associação de Profissionais de SQL Server. Esse grupo tem como objetivo agregar conteúdo relacionado à ferramenta. A gente conta com diversos autores reunidos em apenas um local. É bem simples. Se você tiver seu blog e deseja que seu post seja indexado no nosso grupo, é só você usar uma hashtag. No site tem como... Se você entrar no site, você consegue, tá? Você manda uma mensagem pra gente, a gente explica certinho como faz para o seu post aparecer no site. Esse grupo é aberto, tá? Qualquer um pode fazer parte, é comunidade mesmo. Ele tem apenas um pouco mais de 2 meses de vida, já conta com 2.700 visitas mensais, mais de 380 artigos, mais de 20 vídeos, tá? O link é esse que está aparecendo, virtualpass.com.br. E se você quiser fazer parte, é só entrar em contato. Vou dar aqui para o próximo. Vou falar para vocês um pouquinho do SQL Saturday. Quem trabalha, que curte mais, que fica um pouquinho mais assim, antenado, já sabe o que é o SQL Saturday. Ele é um evento do PES também, tá? E esse evento é internacional, só que não tem ainda na América Latina. E após alguns meses de conversa, a gente conseguiu trazer esse evento para a América Latina. Não só trazer um evento, como também conseguimos sediar o 100º evento. Esse evento, ele é gratuito, ele conta com 18 sessões divididas em 3 tracks simultâneas, Dev, Infra e BI. A gente está com o Call for Speaks aberto. Se você tiver interesse para palestrar no evento, é só entrar em contato, acesse o site, que é esse que está aí na tela, envia abstract da sua palestra, e no final do mês a gente vai começar a fazer a seleção das palestras. As vagas são limitadas, em torno de 250, a gente já está com mais de 60 vagas já fechadas. Tá? Passou desse número, entra para a lista de espera. Então, o evento vai acontecer no dia 26 de novembro, nos auditórios da Microsoft Brasil, em São Paulo. E se você tiver interesse, se inscreva. É uma ótima oportunidade, não só para aprender um pouco mais sobre a SQL Server, mas também para fazer network. Tá? A gente vai ter muitos sorteios. A gente conta com palestrantes não só nacionais, como também internacional. A gente já recebeu algumas abstracts muito interessantes. Se você acessar o site, eu acho que você já consegue visualizar algumas das palestras que estão disponíveis. Tá? Então é isso. Vamos dar início a mais uma palestra. Passar agora o comando para o Luan. Luan. Ok, estou aqui. Pessoal, tá. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Luan Moreno, trabalho com SQL Server há aproximadamente uns 3 anos. Às vezes periodicamente eu publico os artigos no meu blog, está aí embaixo. Automaticamente, como a Andressa explicou, esses artigos são passados por Virtual Pass. Meu e-mail, meu Twitter, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre Data Collector, tá? A gente vai falar sobre arquitetura, funcionamento e utilizações. Antes da gente começar, eu vou colocar um questionário para vocês responderem aí. Vamos ver se alguém já conhece desse novo recurso do SQL Server. Votem aí, por favor. Legal. A gente tem aproximadamente ainda 50%, não uso, mas eu vou falar por alto. Legal, então a gente já pode ver como explicar um pouco melhor. Beleza? Então, vamos começar. Pessoal, vamos para a nossa agenda. Tá? Só um minutinho.
Vocês estão me escutando bem aí? Certinho, né? Beleza, olha só. Nossa agenda. A gente vai começar a falar um pouco a introdução do que é o Data Collector, para que ele serve, conceito e nomenclatura. A gente vai trabalhar com alguns nomes específicos do Data Collector. A gente vai também conhecer a arquitetura e processamento dele, vai entender um pouco do funcionamento interno, saber como que as coisas funcionam um pouco por debaixo dos panos. Vou falar um pouco das curiosidades, umas coisas legais que eu passei também, algumas vivências com ele. Vou estar explicando um pouco das melhores práticas aí pra gente e as nossas demos, né? Bem, então vamos lá. Eu começo com uma pergunta. Quanto mais instâncias de banco de dados dentro de uma organização, mais difícil contra o gerenciamento do DBA? Pessoal, com certeza. Quem trabalha com banco sabe muito bem disso, que depois de um tempo que você passa vendo, você começa a analisar que as coisas meio que estão fugindo do seu controle, né? A gente começa a ter várias instâncias, vários bancos de dados para cuidar, vários relatórios para fazer, e às vezes a gente se perde no dia a dia e não consegue visualizar todo o nosso ambiente, tá? E é exatamente isso o Data Collector tem uma parte para oferecer, que é exatamente tirar essa dor de cabeça desse carinha aí. É conseguir mostrar que a gente consegue ter um ponto centralizado de informações. Como isso acontece? Bem, então, o que é o Data Collector, né? Então, ele coleta informações de bancos de dados numa instância, e aí eu estou falando de N instâncias, tá? Eu posso configurar 10, 15, 20 instâncias para participar dessa coleta de informações. Então, a partir disso, eu vou ter um conjunto de componentes que vai me ajudar a realizar essa coleta. E isso tudo vai ser armazenado dentro de um banco relacional chamado MDW, que é o Management Data Warehouse. Que vai me servir do quê? Que é exatamente ter a centralização das informações para análises posteriores. Gravem essas análises posteriores, por favor, tá? Beleza. Quais os componentes que nós utilizamos aqui no Data Collector? Os componentes do próprio Data Collector, que é um conjunto de itens e collection sets, que a gente vai ver um pouco mais à frente. O próprio banco, que é um banco relacional, que é o MDW, que eu acabei de explicar, e os relatórios que ele gera. A partir desse conteúdo que é armazenado, eu consigo visualizar bons relatórios. Tá. As áreas de atuação dele são 3, basicamente, tá? Então, ele vai partir com estatística, consulta, a parte de index também, do meu banco de dados, da minha instância do meu banco de dados. Eu consigo visualizar relatórios de bloqueio dentro do banco de dados. E eu consigo ver um relatório bem legal, que é o uso de disco das minhas bases de dados. A partir de um tempo que você tem essa coleta, você começa a ver tendências de crescimento no banco de dados. Isso é muito legal, às vezes, para a gente poder fazer provisionamento, né? Analisar um pouco, migrar talvez para um novo servidor, a gente consegue saber a tendência de crescimento de cada banco de dados. Então, isso é bem legal. E as ferramentas que ele utiliza para esse conjunto de solução, que é um conjunto, né? Seria o Integration Service, somente o runtime, tá? Às vezes eu já vi alguns questionamentos se ele precisa do Integration Service instalado para funcionar, ele não precisa. Na própria instalação da SQL Server, a gente tem um runtime do Integration Service, então ele roda somente com runtime, a gente não se preocupa em ter o Integration Service instalado. A gente tem a parte de relatórios, então precisa do Reporting Service e do SQL Server Agent, que vai fazer a parte do quê? De agendamento desses meus jobs que eu vou ter que configurar. Eles já vêm pré-configurados, mas eu posso configurá-los também. Tá? Partindo aqui, do nosso lado superior à esquerda, aqui no Data Collector, o Data Collector possui os Data Collection Sets, que são conjuntos de coleções.
O que seria isso? Exatamente o que ele parte nos componentes ali, que seria o uso de disco, as estatísticas de consultas e a atividade do servidor. Então ele coleta todos esses dados. E esses dados são coletados por esse conjunto de sets, né? Esse conjunto de dados coléticos. E no meu lado esquerdo aqui, eu tenho uma ferramenta que a gente não vai falar hoje, que é o PBM, que é o Policy Based Management. É uma ferramenta muito legal, tá? Que trabalha com parte de troubleshooting também dentro do banco de dados, mas a gente não vai falar dele agora. Não vem ao caso. E a gente tem o Historical Baseline Comparison, né? Que seria o quê? Jogar esses dados dentro do repositório. Que eu consigo ter o quê? Informações históricas das minhas coletas, as coletas que eu realizei. E a partir daí eu consigo ter a interface com o usuário para visualizar essas coletas e esses relatórios. Tá? Sendo que essas coletas, elas são feitas pelos jobs, pelos agentes que coletam esses caras, tem um pacote de integration service que roda por debaixo e joga esses dados dentro do banco de dados. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Tá? Pessoal, arquitetura e processamento. Olha só. Aqui a gente vai dividir em quatro partes, tá? Então, aqui embaixo, o storage, que seria onde ficaria armazenado as informações das coletas, né? Em cima, eu tenho a execução do pacote, junto com o Integration Service. Em cima, a API, que seria o componente, as classes do Data Collector, perdão, e os relatórios sendo disponibilizados no Management Studio. Tá? Então, na parte de storage, que será armazenamento, a gente tem o Management Data Warehouse aqui, como vocês podem ver. Só que os dados que são gravados nesse banco de dados, eles são mapeados, eu tenho um controle em cima deles dentro do banco de dados da MSDB. A gente vai ver mais para frente que a gente consegue ver algumas informações como rastreabilidade, a gente consegue fazer auditoria, ver o que está acontecendo, se o pacote falhou ou não, se ele importou com sucesso, as configurações do pacote, consigo ver na MSDB, então eu guardo todas essas minhas definições. E dentro do banco de dados, eu tenho as informações coletadas, né? Esse temporary stage, ele vai ficar armazenado no servidor. Né? Então, assim, você vai criar um local onde essas coletas vão ser guardadas por um período. Você vai ter um pacote de integration service que busca esses caras e joga dentro do banco de dados. A partir daí, eu tenho as storage procedures que pegam essas informações do banco de dados e disponibilizam para a gente. Então, ele faz essa parte de carregar as informações e visualizar para nós as informações por data, por range de data, eu posso andar no tempo, a gente vai ver que tem muita coisa legal para ver. Tá? Então, para não ficar falando muito, eu vou mostrar para vocês aqui agora os 3 tipos de relatórios básicos que a gente pode ter com data collector. Tá? Então, a gente vai tentar encontrar, analisar e solucionar os problemas. Só um minutinho. Vocês estão vendo o meu Management Studio, está tudo certo aqui? Alguém pode me dar um feedback? Tá, certinho, obrigado. Tá. Olha só. Então aqui, pessoal, vamos supor o seguinte, tá? A gente tem um banco de dados, um modelo do SQL Server, que é o Adventure Works, tá? É um banco de dados onde a gente pode instalar, um banco de dados que vem gratuito, para a gente instalar e brincar com ele. E aqui eu estou fazendo uma pesquisa nele. Eu estou fazendo um join, tá? E pesquisando pela data de nascimento de um cara. Então eu estou trazendo uma data específica. 1976, 20 de 10 de 1976. Então eu estou trazendo todo mundo aqui. Essa consulta, a gente vai ver mais para frente qual vai ser o plano de execução dela. Então o que acontece, pessoal? Olha só. Durante um período de tempo, enquanto eu estou rodando essas minhas consultas no servidor e elas estão sendo executadas, eu tenho uma rotina que está rodando em background, que seria os coletores do Data Collector, que estão pegando
esses dados e jogando dentro desse meu repositório, que é mesmo no Data Warehouse. Né? Então, para a gente visualizar como seriam essas consultas aqui, eu estou fazendo, além dessa, eu estou fazendo uma outra pesquisa, um banco de dados diferente para o AdventureWorks também, que é um conjunto, você tem o AdventureWorks, o AdventureWorks LT, o AdventureWorks TData, e por aí, mais alguns. E aqui eu estou fazendo uma pesquisa da companhia, eu estou buscando essa companhia em específico aqui. Tá? Então, essa é a primeira visão que a gente tem do Data Collector, quando a gente quer procurar os relatórios. Então, a gente tem dividido exatamente por aqueles connections sérios, que seriam atividade do servidor, estatísticas de consulta e uso de disco. Tá? Aqui no meu canto esquerdo, vocês podem ver que tem a minha instância, que seria no Node. Porém, eu posso ter N instâncias configuradas aqui. Porém, todas sendo, todos os dados sendo importados para uma base só. Certo? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. A gente consegue ter N coletando. Então, vamos pegar o primeiro aqui, que seria o quê? As consultas. Tá? Há uns 15 minutos atrás eu rodei esse job, tá? Então eu vou pegar um período específico. Hoje, tá? Legal disso aqui é o quê, pessoal? Eu consigo andar no tempo. Então eu tenho um coleta de N tempos. E a partir dessas coletas eu consigo visualizar em tal tempo o que aconteceu no meu servidor. Nesse caso a gente está analisando as consultas que foram realizadas nele, né? Então vamos pegar esse período aqui, 8h40, 15 minutos à frente de 8h40, né? Então de 8h40 a 8h45. Olha só que legal. Então aqui ele me vê as top 10 queries por CPU, duração, I/O, leituras físicas, escritas. Então, eu consigo andar e ver facilmente quais foram o tempo de execução, o CPU, o total de duração. Pessoal, isso é muito legal, porque para quem está analisando e fazendo troubleshooting, até um tuning no banco de dados, é muito legal isso aqui. Isso aqui já utiliza uma grande parte. Eu vou mostrar o quanto é fácil a gente visualizar essas informações. Então, olha só, vamos para o CPU, tá? Eu vou pegar a primeira consulta que eu fiz, que seria essa por aniversário, ok? Eu vou clicar nela. Nesse momento, ele vai me levar um subrelatório. Então, eu tenho uma consulta que foi executada aqui de fato, né? Então, eu fiz essa consulta lá, eu executei ela algumas vezes. E a gente tem algumas estatísticas dela. Então, tempo de execução, tempo de CPU, quantidade de planos que foram executados lá, nela. E aqui embaixo a gente tem o que? A média de CPU por execução. Olha só que legal. Então, a partir de um período, ela foi executando, menos, até chegar aproximadamente quase 20, 46, 7, e o pico dela estava menor. Então, o pico dela maior foi 20, 44. Né? Legal. Aqui embaixo, então a gente vê que ela foi executada 151 vezes. E ela me gerou esse plano aqui. Então, olha só que legal. Se eu clicar no plano, ele vai me remeter a uma tela, onde eu vou conseguir ver o quê? Algumas informações, alguns detalhes a mais aqui, tá? E eu vou conseguir ver o quê? View Graphical Query Execution Plan. Então, eu consigo ver o plano de execução dessa consulta. Nesse momento aqui, ela está fazendo o quê, pessoal? Ela está fazendo um SIC, histórico do departamento aqui embaixo, de 33%. Porém, ela está fazendo aqui 66% na PK, porque eu estou procurando no predicado birth date, eu não tenho nenhum índice que me suporte essa consulta. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um índice para suportar essa consulta e a gente vai ver como a gente pode otimizar aqui o banco de dados. Tá? Então, olha só que legal. Voltando aqui para aquelas consultas, imagina o seguinte, só deixa eu rodar aqui para ver se está tudo certo. Certinho. Vamos aqui embaixo. Então, eu vou usar o banco de dados, tá? E eu vou ver aquela minha consulta sendo executada. Então, perdão aqui, pessoal. O plano de execução é exatamente esse.
33% e 66%. Tá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar um índice não cluster em cima de birth date. Tá? Então, olha só. Vamos criar esse índice aqui. Legal, que é o sucesso. E agora, olha só, pessoal. Eu tô tendo duas consultas, a mesma consulta, tá? A diferença é o seguinte. Aqui, eu estou passando uma hint para a SQL pedindo o seguinte. With index 1, eu estou falando que vai ser um índice primário. Então, ela estava fazendo a busca pelo índice cluster dela. E aqui embaixo, eu estou pedindo para ela fazer o quê? Para ela utilizar a consulta, buscar a consulta e utilizar esse índice aqui, o índice que eu acabei de criar, que seria esse aqui. Então, olha só, pessoal, a gente viu o relatório, navegamos no relatório e conseguimos analisar o quê? O plano de execução. A partir do plano de execução, a gente consegue chegar a isso aqui. A gente compara essas duas consultas, olha só. Então, uma diferença legal, né? Então, a gente saiu de 63% para 37%. Um ganho muito legal. Aonde aqui em cima eu estava fazendo Scrum, eu não faço mais. Eu estou fazendo SIC agora. Certo? Então, aqui, pensando num ambiente pequeno, claro, pessoal, isso aqui é irrisório para o SQL Server. Fazer uma consulta dessa é brincadeira para ele. Agora, imagina só se a gente está num ambiente gigantesco, no qual a gente queria começar a fazer planning do banco de dados e a gente não consegue saber, eu vou buscar o cache, quais são as execuções que estão rolando, o que está acontecendo. Então, o Data Collector te fala, olha só, está acontecendo isso durante esse tempo. O que você quer fazer? Então a gente pegou uma consulta e fez a otimização dela. Outra rapidinha aqui, voltando aqui atrás, pessoal, a gente viu que tinha uma outra consulta aqui aparecendo também como grande, que seria essa primeira aqui. Essa teria 17 execuções por minuto. Tá? Então, olha só, é basicamente a mesma coisa. Eu estou fazendo uma consulta no Company Name. Tá? Então, tem as informações estatísticas dela, o que está acontecendo. Bem legal. Consigo ver em qual período de tempo ela foi executada. Isso é bem legal de ver, porque às vezes a gente tem uma consulta que rodou durante muito tempo e é legal a gente ver em qual horário ela está acontecendo. Até porque se a gente conseguir pegar uma periodicidade para saber, é legal. Todo dia, tal hora, roda essa consulta que faz isso no servidor, causa esse overhead aqui. Ah, então tá. Então durante esse período a gente vai pesquisar sempre durante esse período aqui. Esse específico tempo. Desculpa. Então olha só. Ela foi executada 267 vezes, tá? E gerou um plano. Eu vou clicar no plano. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz a outra. Só que olha só que legal, ela está aparecendo aqui como parametrizada. Essa consulta foi parametrizada. O legal dele é que ele te dá algumas informações um pouquinho melhores. E eu espero que ele dê a informação de Illicit Index, né? A gente às vezes tem, quando a gente executa uma... Eu não sei se vocês já viram, mas quando a gente executa uma consulta no SQL Server, ele te dá às vezes um Illicit Index. E ele pede para criar. Gente, olha só, não é porque ele pede para criar que você vai criar. Né? Saindo um pouco aqui, já teve casos da gente ver um create index ali do SQL Server que ele comportava 30 campos e o cara criar esses 30 campos. Por favor, não faça isso. Mas olha só, o engraçado é o seguinte, que aqui nesse caso, esse create index é exatamente o que a gente vai fazer. A gente está fazendo uma pesquisa no Company Name e ele está me sugerindo o quê? Um índice no Company Name. Então, vamos escutar o SQL Server, tá? Dessa vez aqui, legal para ele, show. Então a gente vai voltar naquela consulta. Então, foi essa consulta, deixa eu usar o banco de dados aqui, tá? Foi essa consulta aqui, realmente. Desculpa. Essa aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um índice em cima de Company Name, tá? Então, criado o índice em cima de Company Name. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o anterior. Eu vou passar a hint comparando os dois. Se o meu índice realmente que eu criei agora, ele vai otimizar. Vamos lá, olha só. Isso aqui ficou melhor ainda, né? A gente vê que a seletividade da SQL Server, para esse caso, ela é baixa. Ela é alta, desculpa, perdão. Então ele me traz uma otimização bem melhor do que a outra.
Tá? Então a gente consegue ver aqui que a gente ganhou muito. Ganhou bastante nessa aqui. Tá? Então, pessoal, olha só. A gente viu aqui em cerca de 10 minutos. Claro que a gente otimizou uma consulta super simples, tá? Só queria mostrar como funciona mesmo, porque algumas apresentações que eu vi do Data Collector, eu nunca vi o pessoal pegando mesmo e mostrando o detalhe. Era somente mostrando os gráficos ali, e isso causa meio que um medo. Por que eu vou usar? Então eu estou tentando te mostrar por que usar, tá? A gente vai partir agora, como a gente foi para o primeiro, a gente vai para o segundo relatório. A gente vai aqui partir para a atividade de servidores, tá? A gente vai ver o que está acontecendo no servidor em um determinado tempo. Então, antes da gente começar a palestra, eu fiz uma coisa legal aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá? Foi no período de... foi hoje? Entre 8 e 50. Tomara que ele esteja certo. Tô brincando, pessoal. Lady Murphy, por favor, não aconteça. Não aconteceu não. Olha só. Então aqui a gente tem alguns weights, né? Do SQL Server. A gente consegue, pessoal, no lado esquerdo, CPU, tá? Tanto do sistema como do SQL Server, a memória, se ela for usada, a gente consegue saber o período entrando aqui. Então o legal é que ele vai te levando a relatórios muito interessantes. Você consegue ter uma análise bem abrangente, bem profunda do seu ambiente. Tá? Eu confesso para vocês que eu já me perdi bastante nesses relatórios. Tem muitos relatórios legais. Você vai entrando dentro de um relatório, entra dentro de outro, e você vai começando a se interessar por isso. Claro que não é tão bonito como sempre. A gente vai ver aqui que tem que ter uma configuração apropriada e a gente tem que saber com o que a gente está mexendo, né? Então eu vou mostrar isso um pouco à frente para vocês. Então aqui, olha só, às 8h52 eu tive um lock. Então eu vou clicar nele aqui, às 8h52, tá vendo? Azulzinho. Então beleza. Então às 8h52 eu tive esses weights por tempo, tá? Maior tempo por baixo. E eu vou clicar na cadeia de lock. Então o que eu tinha feito, pessoal? Eu tinha feito uma consulta, uma atualização, um update. E tinha peço para um cara, fiz outra consulta, consultasse esse cara e ele ficou em lock durante um determinado tempo. Então a gente vê que ele começou a ter um bloqueio às 8h51 e 37, tá? O bloqueio dele durou 100 segundos. Esse era o ID e ele veio dessa aplicação. Cara, legal, já me dá uma informação razoável do que está acontecendo, mas eu quero mais. Deixa eu clicar nessa cadeia aqui. Então, clicando no chain, olha só, ele vai me dar mais algumas informações da hora de começo, da hora de fim, quanto tempo, qual é o meu hostname, então ele já conseguiu pegar a máquina, conseguiu pegar meu usuário e ele conseguiu me pegar um sample time, né? Então, olha só, então a partir daquela cadeia toda, ele me gerou alguns samples aqui. Se eu clicar em um deles, que foi a partir desse início aqui, tá pessoal? 8h51:37, olha só que depois ele gerou 8h51:47, 8h51:57, ou seja, aqui de 10 segundos, tá? Ele coletou esses dados. Então eu vou clicar em um aqui. Olha só que eu não consigo saber. Então, esse cara aqui, tá? Ele teve um lock, realizando um lock, e foi essa consulta que me causou um lock. A partir dessa consulta, eu fiz essa consulta, eu estava fazendo um update, então ele estava guardando um comando, e aqui eu estava pesquisando, foi na hora que me gerou o lock dessa informação. Tá? Então a gente consegue também ver as cadeias aqui, além de várias outras, como a expectativa de vida das páginas do SQL Server, a gente consegue saber a quantidade de conexão, a gente consegue navegar na memória, o que aconteceu, quanto cada parte do sistema operacional do SQL Server está usando, né? A gente consegue saber o network, o uso do network, né? Então é legal. A gente consegue ter vários relatórios aqui. Não dá para mostrar tudo, até porque a gente não tem tempo para fazer isso, né? Mas então tem muita coisa legal para ver. É um mundo bem grande. Eu pensei que era muito pequeno, mas não é muito grande. Tem como a gente encontrar várias coisas legais aqui dentro, tá? E o último seria um que eu gosto muito particularmente, que seria o uso de disco.
que é o que eu falei para vocês, que vai dar uma visibilidade de todos os seus bancos de dados. Aqui no lado esquerdo eu vou ter todos os meus bancos de dados, tá? Na minha instância, tá? Aqui eu tenho, de quando eu comecei as coletas, qual foi o tamanho inicial, e eu tenho uma tendência desse banco de dados. Aqui está tudo reto, não está engraçado assim para a gente ver. Mas o que acontece? A partir de um tempo dessas coletas, a gente começa a ver o seguinte, que o banco de dados começou com o tamanho 283 e agora está com 1,5 GB. Mas por quê? Se a gente clicar nesse trend aqui, ele vai me abrir um subrelatório que vai me mostrar todas as épocas que foram mudadas no meu log, no meu caso aqui no arquivo de dados, e eu vou conseguir ver em qual hora esse meu banco de dados cresceu, o que foi utilizado, o que não. Deixa eu clicar aqui para vocês verem, para visualizar isso melhor. Olha só. Então eu consigo saber aqui 4 partes, né, que seria o tamanho, o que não foi usado ainda, o que não está alocado e o tamanho do índice. Então, a partir disso, ele vai realizando as coletas e vai vendo. Quando a gente tem um crescimento do banco de dados, a gente consegue saber do período, que dia cresceu, tá? Então, a gente consegue também ter se sentir que está no controle, sentir que a gente está monitorando tudo, a gente ter essas informações colocadas em um lugar unificado. Eu particularmente gosto muito disso. Tá? A gente que trabalha com várias bases de dados, várias instâncias, a gente sabe que esse sentimento de não estar controlando tudo não é muito bom. Né? Então, é legal a gente sempre prestar atenção nisso. Pessoal, deixa eu voltar aqui para a apresentação, tá? Só um minutinho. Pessoal, alguma pergunta? Alguma coisa? Não posso continuar? Vou continuar então, beleza? Olha só. Então, o que a gente conseguiu saber aqui no funcionamento? Então, o Data Collector ele assiste o sistema, né? Então, ele está funcionando em background ali, e os dados estão sendo carregados para esse repositório, tá? E exatamente, esses dados são gravados no banco de dados, e você tem vários relatórios divididos por áreas de interesse, dividido por... Você consegue ir muito longe, você consegue saber muitas informações legais. Olha só, um minutinho só, pessoal. O Marcos está perguntando aqui, qual o impacto da coleta de dados em ambiente de produção? Muito boa pergunta. Eu vou responder um pouquinho mais para frente, eu vou falar disso. Marcos, guarda aí a pergunta, que essa é legal. Essa é legal. Só um minutinho, tá? E pessoal, o Data Collector, ele não é usado, o intuito dele não é para ser monitoramento em real time. Então, como a gente vê, a gente tem um repositório no qual a gente consegue navegar no tempo, mas o uso dele não é para ser real time, é para me ter uma coleta de dados e aí periodicamente analisar esses dados. Não é para ser uma coleta instantânea, tá? Aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tive que configurar meu Data Collector aqui particularmente diferente, para ele coletar no período mais curto, para eu poder conseguir mostrar para vocês algumas coisas aqui. Mas eu vou mostrar agora qual é o funcionamento normal dele, tá? Como ele é configurado inicialmente. Então, um pouco mais para frente. Como ele funciona, tá? Então, a gente viu o seguinte. O Data Collector, ele tem um serviço. Se a gente põe serviços do sistema, a gente consegue ver que tem alguns serviços do Data Collector rodando, que é o DC exec, tá? Então, esses caras, eles ficam coletando essas informações, e aí eu parto para os meus collection sets, desculpa. Que seriam o quê? Exatamente aqueles meus conjuntos de uso de disco, atividade do servidor, estatística das consultas realizadas, então ele me coleta tudo isso, eu tenho uma rastreabilidade dentro do MSDB, tá? Após isso, eu tenho um pacote de Integration Service que vai pegar esses caras em um local específico, que eu vou mostrar para vocês na hora que a gente configurar esse cara, e aí eu jogo dentro do meu banco de dados.
A partir que eu jogo isso no meu banco de dados, o que eu preciso agora absolutamente somente visualizar esses relatórios a partir do report service. Então ele tem um ladinho, certo? No Integration Service, e no final ele mostra para você o relatório que você deseja. Tá? Aqui. Pessoal, como eu disse, olha só. Aqui nos Collection Sets, como a gente pode ver, em amarelo, a gente tem três, né? Uso do disco, atividade do servidor e estatísticas das consultas, estatísticas das consultas. Vamos começar de cima para baixo, tá? Então a gente tem dois modos de coleta no Data Collector, que seria non-cache e cache. Já dá para entender que um é para o cache e um não para o cache, né? Então o padrão é que o uso de disco ele seja de 6 em 6 horas e não está no cache. Então o que acontece? Esse cara pega essas informações que são coletadas e vão sendo jogadas dentro de um repositório, certo? Dentro de uma pasta no Windows, para ser mais específico, onde eu vou ter que ter permissões ali, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. E aí, de 6 em 6 horas, eu tenho uma rotina de Integration Service que busca esse pacote e coloca dentro do banco de dados, né? O que ele usa aqui? Então ele usa, a gente consegue visualizar quais são as consultas que ele faz para poder jogar esses dados aí dentro. Então aqui a gente usa disco de uso, ele usa o Transaction Scan, então ele tira uma foto do uso de disco naquele determinado tempo e vai jogando dentro desse repositório. Tá? E assim tanto para o log. Agora, no cache já é um pouco diferente. E aí, Marcos, que a gente às vezes tem que ficar bem atento com isso no servidor de produção. A coleta é muito intensa às vezes. Então você tem grandes sessões de dados, grandes coisas acontecendo no servidor. E isso torna com que a gente possa, isso faz com que a gente tenha um overhead no servidor, tá? Deixa eu ver um pouquinho para frente como tentar melhorar isso. Então a cada 15 segundos ele, desculpa pessoal, 15 minutos ele pega esse cara, então ele fica em cache, daí ele vai para o local, ele é capturado pelo Integration Service e é jogado dentro do banco de dados. Não esquecendo, pessoal, que a retenção de dias é diferente de um para outro, tá? No uso de dias, são 730 dias de retenção. Então, ele não exclui isso do meu banco de dados durante 730 dias. Já do outro lado do cache é diferente. Eu já tenho 14 dias somente. Geralmente a gente configura isso com um tamanho maior, mas depende do ambiente também, tá? Então aqui na atividade do servidor ele vai coletar algumas DMVs, então ele vai tirar foto desses processos, então você tem aqui algumas informações do que ele tira da foto, e ele faz exatamente isso. Pega, joga em cache essas informações, que elas estão acontecendo na atividade do servidor, as consultas, busca esses caras, joga dentro do repositório, o Integration Service pega esse cara e joga dentro do banco de dados. Que é o nosso MDW no caso. Tá? Então, agora eu vou mostrar um pouco de como eu vou configurar, como eu vou instalar, falar um pouco de como funciona isso aqui. Olha só. Vamos lá então, pessoal. Só um minutinho. Então, voltando aqui, olha só. Deixa eu fechar aqui, tá? Então, na parte de management, do gerenciamento, eu tenho Data Collector. Por padrão, ele vem desabilitado, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal. Ele é instalado automaticamente quando a instalação do SQL Server é feita, tá? E ele é disponível somente no Standard Enterprise e no Developer, né? Em menos disso ele não é. Ele é um recurso a partir do SQL Server 2008. Tá? Então, olha só. Então, você fica com direito. Eu vou fazer a primeira configuração dele, tá? Então, configure o Management Data Warehouse. A gente tem aqui lista de tudo, vou desprezar. E aqui duas partes. A gente vai rodar primeiro o de cima e depois o de baixo. O que o primeiro vai fazer? Então ele vai me falar o seguinte, ó, eu quero criar um banco de dados, vai ter nesse servidor central esse meu banco de dados aqui,
E todas as minhas outras instâncias que forem coletadas, eles vão ter que estar comunicados aqui. Vão ter que estar jogando esses dados tudo aqui, tá? Então, next, eu vou dizer qual servidor que eu quero instalar essa minha nova base. Tá? Então aqui, como a minha já está configurada, eu vou clicar em New, vou digitar uma nova base de dados e vou apertar next. Nessa parte, eu vou permitir ao meu login acesso de administrador. Então, eu vou ter acesso em toda a parte que se diz na configuração do Data Collector. Tá? Então, aqui no meu caso, eu estou configurado duas contas. Elas estão com acesso total. Tá? Então, você pega a conta que você deseja que seja, tá? Para mexer na parte de configuração do Data Collector. E aí, Finish, ele vai configurar para você a parte inicial e vai falar, ó, você tem uma base de dados configurada, ok. Agora, o que a gente precisa fazer depois? Volta de novo, ele ainda não está totalmente configurado, tá? E a gente vai agora na parte de baixo. O que eu estou fazendo aqui? Estou configurando a instância. Ok. Para onde aqueles meus dados do Integration Service eles vão ser jogados. Né? Então, olha só, aqui ele está pedindo para entrar no diretório de cache. Então, eu vou selecionar o meu servidor, vou criar uma pasta, tá? E vai ser onde o meu Data Collector vai jogar aqueles pacotes, aqueles meus dados, que é onde o meu Integration Service vai pegar e vai coletar esses dados e jogar dentro do banco de dados. Então, aqui eu vou conectar com o servidor, tá? E vou dar fim. Então, a partir daí, legal, agora o Data Collector começa a funcionar. Então, ele está começando a coletar a partir de um período, ele joga essas informações dentro desse lugar. Tá, Bruno, mas o que eu preciso para configurar outro servidor? Você vai fazer somente esse segundo passo. Tá? Na verdade, perdão, pessoal, você vai fazer os dois passos. Então, o primeiro vai ser não criar, mas conectar no banco de dados no servidor que está o Managed Data Warehouse, vai conectar nele e vai setar o seguinte, um lugar no servidor onde esses repositórios, onde esses dados vão ser jogados. O que vai acontecer? Vai vir o Integration Service, buscar esses dados e jogar todo mundo no repositório 1. Tá? Depois de configurado aqui, ele me dá 3 Collection Services, que a gente já falou bastante deles. Mostrei aqui em cima. Então, uso do disco, estatísticas e atividade. Eu já tenho coletado isso aqui, tá? Ele já está funcionando, então eu estou coletando esses dados, já está valendo. Além de ter configurado isso aqui, ele vai me ter configurado a base de dados, no caso da minha se chama MDW, mas você pode dar um nome qualquer, tá? Para a sua base de dados. E ele vai fazer o quê? Ele vai me criar alguns jobs. Aqui na parte de jobs da SQL Server, ele vai criar esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seriam esses jobs. São exatamente os jobs que realizam a coleta, que buscam informações, que atualizam essas informações dentro do banco de dados e essa rotina específica que é o que? A exclusão das informações que tem. Lembra daquele tempo de retenção que a gente tem em cada item de coleta? Então, dependendo da configuração que você faz, ele vai fazer isso. Ele vai deletar. Pessoal, tem alguém com áudio aberto aqui, só um minutinho. Aí. Fechei. Só um minutinho, pessoal, tem uma pergunta aqui. O Laguna é possível coletar dados que foram gerados antes da implementação do Data Collector? Eu não entendi muito bem, mas não. Assim, a partir da coleta, a partir daquele momento que você iniciou as suas informações, você iniciou o Data Collector, ele vai começar a coletar daí. O que era antes, ele não é coletado. Só depois disso, né? Se foi isso, mais ou menos, a pergunta, Lutz, se você puder me ajudar aí, mas eu acho que é isso mesmo. Se gerados antes, não. Só depois que você configura, a partir daí você vai ter suas coletas realizadas num período de tempo. Tá? Marcos, eu não esqueci de você, eu vou falar daqui a pouco, tá? Só um minutinho.
Então, beleza, pessoal. Então, a partir do tempo de retenção que você especificar para cada collection, ele vai usar esse Word Data para poder tirar esses dados do banco de dados. Tá? Cuidado com essa rotina. Ela é pesada, ela é uma rotina pesada. A gente consegue ver, depois se vocês tiverem curiosidade, ele chamou uma proc, que essa proc, no final das contas, ela tem um cursor que fica rodando, excluindo todas as tabelas que você especificou, né, no caso, e deletando. Então, é uma operação bem custosa para o SQL Server. Tá? Então, eu falei do job, da configuração do Data Collector e do banco de dados. Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Deixa eu dar continuidade, porque o tempo está curto. Aqui, pessoal, a Tatiana está perguntando, Luan, para ativar o Data Collector no ambiente de cluster SQL Server, existe alguma possibilidade de ser realizada na configuração? Tatiana, ótima pergunta. Tá? Eu nunca configurei um ambiente de cluster. Eu não vou saber te informar. Faz o seguinte, pega meu e-mail, manda um e-mail para mim com esse questionamento que eu responderei para você. Eu agora realmente não sei se apenas tive uma particularidade disso. Vamos ver aqui o livro. Qual o Data Collector mais usado? No cache ou cache? Boa pergunta também. Olha só. A configuração padrão dele é que o uso de disco não seja em cache e os outros sejam em cache. E se a gente parar para pensar, tem um sentido, né? Porque as consultas estão sendo executadas a todo momento, como a atividade do servidor também está executando, então ele precisa capturar essas informações, né? Agora, o uso do disco já é uma coisa na qual ele não precisa ter essa periodicidade. Então, ele coleta a partir, jogando uma informação e depois de um período de tempo você coleta. Eu nunca mudei o uso do disco para cache, até porque eu acho que não tem necessidade. Mas vale um teste, não em produção, tá? Por favor. Aqui o Bruno, deixa eu excluir aqui. O Bruno, você aconselha instalar o DC em um ambiente separado quando tem vários servidores como tá? Bruno, excelente pergunta. Eu tinha esquecido de falar isso. Com certeza, Bruno. Olha só, eu não instalo ele em um ambiente que seja produção ou desenvolvimento. Eu prefiro uma máquina sozinha na qual eu tenho o gerenciamento de todos. Então eu quero que todo mundo venha e conecte nessa base, nessa formação. Eu não quero nada separado, até porque eu não quero, no mesmo servidor de produção, imagino que é uma nova instância, instalar o Data Collector e ter problemas de retenção ou ter problemas de algum caso que seja. Entendeu? Até porque quando a gente tem um problema no servidor de produção, é muito tenso, então a gente às vezes tem que... É meio difícil achar o erro naquele momento. Então, é mais uma coisa a se preocupar. Então, não. Eu aconselho exatamente você instalar em um ambiente separado dele, tá? Ótima pergunta. Deixa eu ver aqui. Tem alguém ainda olhando para essa pergunta? Beleza. Posso fechar. E tendo o Marcos aqui. Marcos, esqueci de você não, tá? Calma aí, eu chego lá. A gente tem 8 minutos. Acho que eu não vou conseguir acabar. Deixa eu me apressar aqui, pessoal. Mas eu vou responder para você. Então, olha só. Algumas curiosidades, tá? Pesquisando um pouco. No final, eu tenho um link dessa informação que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu consumo um servidor de aproximadamente 5% do CPU total. Tá? Em sistemas Windows Server 2008, realizando coleta de aproximadamente 250 a 300 megas por dia. Ah, Luan, mas é muito? Não, é pouco. 250 a 300 megas por dia é uma coleta baixa, tá? Uma coleta em produção, eu posso juntar assim 1 GB, 2 GB a dia, até porque eu e o Luciano, que está agora como meu moderador, a gente já viu esse banco de dados crescer assustadoramente. E ele não só coleta isso, tá, pessoal? No ambiente de produção a gente tem uma coleta muito maior que isso, tá? Por isso que nem toda essa configuração básica que a gente vê do Data Collector, ele não é melhor. Depende. Depende do tempo de retenção, depende da quantidade de dias que você quer armazenar as suas informações no banco de dados, depende.
de uma circunstância, depende de várias coisas. Então, o legal é analisar antes de instalar, tá? Não é pegar, instalar, achar que é bonito aqui, instalar no servidor de produção e ficar feliz. Não, provavelmente você fica triste. Eu já fiquei triste uma vez já, mas tudo bem. Brincadeira, pessoal. Olha só. Queda de performance. Pelo que eu analisei, a gente já teve um tamanho grande, tá? Consideravelmente grande aí do Data Collector. Em eu acho que menos de um mês, se eu não me engano. Ele cresceu quase 40 gigas. E aí realmente não dava para fazer uma consulta. Demorava 10 minutos para ele conseguir retornar um dado para mim. Então, ou seja, ficou praticamente inutilizável, tá? Lá, como eu falei para vocês, não é necessária a instalação do Integration Service, porque o DC utiliza somente o componente runtime. Outra coisa, pessoal, o que eu faço? Geralmente, quando a gente tem um ambiente muito grande, então, olha só, eu pego, faço essas minhas coletas semanais, faço um backup desse no banco de dados, deleto todas as informações que estão à noite, claro, tá? E de madrugada, uma rotina que eu rodo de madrugada, ele deleta todas essas informações. E aí, quando eu quiser analisar, eu pego um dia específico da semana, eu particularmente, restauro esse banco de dados em outro ambiente, e aí eu consigo setar no Data Collector para ele ver os relatórios. Então aí eu consigo analisar ele sem problema nenhum. Aí eu consigo ter uma baseline legal, consigo pegar as informações com mais tranquilidade, não sabendo que eu estou em produção realizando isso, tá? Eu não vou mostrar como você faz aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, me manda um e-mail, eu deixo meu contato para vocês no final, tá? E no final da palestra eu vou estar mostrando para vocês um artigo que eu vou publicar que vai ter isso tudo e mais um pouco, mostrando, acho que mais o passo a passo ainda para quem ficou com alguma dúvida, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui o painel de perguntas e respostas. O Felipe está adicionando aqui, ó, uma coisa interessante é que essa base é modelada como um DW, ou seja, ao invés de deletar dados, também podemos manualmente criar um cubo Integration Service, do Análise Service, pegando em cima dessa base. Muito legal, Felipe. Eu já vi algumas apresentações do pessoal fazendo isso. Muito bom tópico, tá? É isso mesmo. Ela é uma base modelada para isso. Então é bem legal. Eu nunca utilizei, tá? Mas show. Bom comentário. Legal, cara. Obrigado. Então, olha só. Marcos, qual o impacto da coleta de dados em meio de produção? Então, não acho que você vai ter somente 5%. Você vai ter mais, dependendo do seu collector. Então, antes de você configurar o collector, pense um pouco quanto que vai ser o tempo de retenção, quanto que vai ser o período de uso do disco para ele ser carregado. Por quê? A gente botou ali como 6 horas. Porém, talvez no seu ambiente gere um arquivo durante 6 horas de 5 gigas, por exemplo. E aí, para esse cara ser importado dentro do banco de dados, demora um tempo. Entendeu? Então a gente tem que saber como configurar isso. A gente tem que sentar, analisar como que é mais ou menos o seu ambiente e daí você começar a tomar algumas decisões. Não simplesmente instalar, tá, pessoal? Respondi sua pergunta? Legal, Marcos. Obrigado. Olha só, algumas melhores práticas que eu já mexendo e lendo bastante. Olha só, verifique os jobs sendo instalados conforme que é exatamente isso que eu estava falando, tá? Então, faça uma configuração. Isso aqui eu gosto bastante, tá? Faça uma configuração gradativa das instâncias. Então, assim, você tem 10 instâncias no qual você deseja configurar na coleta. Então, pega as 10 instâncias e simplesmente configure e deixa a coisa rolando lá. Lembra também que você tem tráfego de rede, você tem o overhead nos servidores, você tem o tempo de memória de carga dessas informações dentro dessa collector. Então, faça uma estimativa e vai fazendo essa configuração gradativa até para você ver qual o impacto nos seus servidores. Então, isso é bem legal, que eu acho que você vai começar a se ambientar um pouco dessa collector. Tá? Então, de preferência, exatamente a pergunta que eu respondi, usa uma máquina separada para instalar, tá? De preferência. Não esqueça dessa rotina que eu falei para vocês, Purge of Data, uma rotina bastante custosa para o SQL Server, tá? E pessoal, eu acho o seguinte, é uma ferramenta muito legal, eu tenho utilizado ela já faz um tempo, eu gosto particularmente muito. Tentei mostrar para vocês aqui
o quanto ela é legal, o quanto ela pode ser usada, o quanto ela pode ajudar você. Mas também não adianta você ter um trabalho de conhecimento, estudar sobre isso, se você não vai usar. Sabe, eu digo isso porque teve ambientes de eu configurar a ferramenta e deixar a ferramenta coletando e não ter nenhuma análise periódica, não ver o que está acontecendo, se o meu arquivo de log está crescendo muito, como está meu arquivo de dados, como estão as minhas informações, se elas estão sendo coletadas ou não. Então, se a gente instalou e configurou, parte da premissa que vocês vão utilizar. Então, realmente, utilize bastante esses recursos, tá? Pessoal, a minha conclusão é o seguinte, eu ia mostrar para vocês um pouco da parte interna, tá? De como ele funciona na parte do MSDB, como ele joga, como você tem suas referências atreladas ao banco de dados com o MSDB, que é onde ele guarda esses históricos, esse mapeamento. Não vou ter tempo de mostrar para vocês, mas eu tenho uns PPTs, tá? Qualquer dúvida vocês me mandam e-mail, estou no Twitter, tá? Vai ser um prazer responder para vocês. É um assunto no qual eu gosto bastante, tá? E a conclusão seria o quê? É uma ferramenta que, se configurada adequadamente, eu acho que pode ser de muita valia para o seu ambiente, tá? Muito legal. Algumas pessoas falam muito mal dela, algumas falam muito bem, e aí tem opiniões divididas. Eu gosto bastante, já tive alguns problemas, vou ser sincero, mas às vezes falta de conhecimento, precipitação de instalar tudo, de realizar toda a configuração no instante, não foi gradativo, então a gente tem que instalar. É uma ferramenta na qual causa um impacto grande no seu servidor. Então a gente tem que ter cuidado na hora de instalar. Então, eu queria mostrar para vocês internamente que tem uma view na qual a gente tenta buscar que ela não tem índice. Então, eu não consigo fazer nenhuma pesquisa em índice, porque ela faz um scan sempre. Então, por isso que eu coloquei aqui. Falta alguns ajustes na parte interna, mas conseguimos sair bem sem esses ajustes, pelo menos até agora, né? Então, eu vou ver se eu blogo isso, tá? Eu vou lembrar de blogar isso, a consulta que a gente faz, que realmente ela não tem um índice para ela, não suporta nenhum índice, então eu fico ali a mercê, não consigo fazer nada. Aquilo lá que eu falei, não configura a ferramenta se não for usar, tá? E uma coisa que eu falo para todo mundo, divirta-se com os relatórios que oferece. Explore o potencial. Você vai ver que tem N relatórios, várias coisas legais para descobrir, várias coisas que vão te ajudar no seu dia a dia, você descobrir um pouco mais o que está acontecendo nos seus ambientes, no seu ambiente. E lembra lá no final, no começo da minha palestra, que eu falei sobre o PBM, que seria o Policy Based Management. Pesquisa um pouco sobre ele. Ele junto com o Data Collector, eu tenho aí umas funcionalidades muito legais, uns recursos muito legais nesse recurso da SQL Server 2008. Pessoal, então é isso. As considerações eu queria dizer exatamente que até sexta-feira eu vou estar publicando esse artigo sobre o Data Collector, que vai ser exatamente o que eu falei aqui, com mais as configurações, passo a passo, para quem tem essa dificuldade, para quem tem dificuldade, ele é meio chatinho de configurar, tá? Às vezes dá alguns problemas, vou explicar quais funções você pode ter, quais as permissões que é necessárias para configurar. Sempre quando você for buscar algumas informações e pesquisar, recomendo que sempre use o BOL, tá? O BOL é uma ótima ferramenta, que seria o Books Online, não o BOL, www.bol.com.br, né? Porque a primeira vez que me falaram do BOL, eu pensei que seria o BOL, o e-mail, mas não é. É o Books Online. Quando você instala o SQL Server, ele vem por padrão instalado, então você consegue isso. Tem uma gama imensa de informações aí. Então, sempre quando eu vou buscar algumas informações, primeiramente eu vou nesse cara aqui. Aqui ficam alguns links de referência. Aquele meu dado que eu falei de 250 a 300 megas ao dia, ele é exatamente desse último artigo aqui, tá? Que ele me diz sobre as análises que ele fez dentro do ambiente dele. Pessoal, e no mais eu falar que agora a gente vai ter uma ótima sessão com o Diego Nogari, que vai ser o que? O primeiro contato com as ferramentas de BI da SQL Server. Show, sabe? É muito bom. Eles têm um conhecimento sobre isso. É muito interessante, é de valia. E queria deixar para vocês aqui meu contato. Blog, e-mail, Twitter. E agradecer a presença de todas. Obrigado, desculpa qualquer coisa. Falar que foi bastante legal passar essa uma hora com vocês, pessoal. É isso. Muito obrigado, viu? Se alguém tiver alguma dúvida, opa, tem aqui o Ivo.
É possível criar índices para uma view? Sim, Ivo, é possível. A gente tem alguns vários requisitos, mas é possível sim, tá? Criar uma view indexada. Eu consigo fazer isso. Sem problema nenhum. Eu tenho que partir de algumas premissas, tomar cuidado com alguma coisa, mas eu consigo fazer isso sim. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. E uma última dúvida aqui do Bruno seria a questão de diminuir a coleta do tempo. Como podemos fazer isso? É simples? Sim, é simples. Olha só. Você vai no seu, como eu mostrei ali, tem o Disk Usage, Query Statistics e Set Activity. Você vai clicar em um deles e ali ele vai ter o tempo padrão de coleta, 30 segundos. Você vai simplesmente pegar aquilo ali e mudar. Só que cuidado com isso, tá? Sempre atento com o overhead que isso pode causar no seu sistema. Então analise muito bem antes de fazer isso, tá? Aqui na minha demo eu fiz, porém eu não recomendo que você altere muito drasticamente essa coleta. Até porque, fora muito do padrão, a gente começa a não ter tanto controle sobre isso. Eu botei aqui, para você ter ideia, uma coleta de 3 em 3 segundos. Minha máquina estava travando a beça aqui. Claro que minha máquina não é muita coisa, né? Mas ele estava travando. Então tenha cuidado quando você for realizar essa configuração, tá, Bruno? Por favor. Pessoal, o Ivo... Cara, pessoal, acho que é isso mesmo, beleza? Luan? Isso. Oi, muito obrigado, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? A próxima sessão vai ser a sessão do Diego Nogari, tá? Deixa eu ver o nome aqui, deixa eu passar para vocês. Primeiro contato com as ferramentas de BI e SQL Servers, tá? Integration Services, Analysis Services e Reporting Services. Daqui a uns 2 minutos a gente já vai estar iniciando. E a gente só vai esperar um pouquinho para vocês migrarem de sessão. Obrigado, Luan. Então, até mais, pessoal.